Recebemos nos 2 primeiros blocos a entrevista do presidente Jair Bolsonaro ao nosso compadre Augusto Nunes, realizada no Palácio do Planalto. Agora vamos comentá-la. É bom deixar claro que o presidente disse que a demissão de Ricardo Vélez Rodrigues do cargo de ministro da Educação aconteceu por problemas de gestão. Segundo o presidente, o colombiano, lamentavelmente, não tinha expertise com gestão, era simpático, amável, competente, mas deixou a desejar e não podemos deixar sangrando um ministério importantíssimo como o MEC. Palavras do Bolsonaro. O presidente ainda elogiou o novo chefe da pasta, Abraham Weintraub. Esse nome difícil de falar, né, Zé Maria? É uma pessoa gabaritada, sabe gerir e está mais ou menos na mesma linha. Foi o que disse o Bolsonaro, prometendo dar carta branca ao ministro para nomear cargos no MEC. Todas as secretarias, segundo o presidente, serão indicadas por ele, o ministro, e ele tem o poder de veto. Questionado ainda sobre a qualidade do corpo de ministro, Bolsonaro afirmou que a equipe é nota 10. E o Weintraub era secretário executivo da Casa Civil. Economista e professor da Unifesp, ele participou das conversas sobre a reforma da Previdência. No domingo, Weintraub esteve com Bolsonaro no Palácio da Alvorada. O nome do novo ministro, contudo, não estava entre os cotados que circulavam nos bastidores. A saída de Vélez era ensaiada havia algumas semanas por causa da crise permanente na pasta. E nessa sexta, Bolsonaro indicou a jornalistas que resolveria a questão hoje, segunda-feira. José Maria Trindade, o que você achou dessa demissão? Era uma crônica de uma perda de um cargo anunciada, né, Zé? Era. Ficou muito fragilizado durante muito tempo. Olha, uma excelente entrevista num momento muito importante e exatamente a demissão do Vélez foi naquele momento ali em que o Augusto, aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, fazia entrevista com o presidente Jair Bolsonaro. Olha, Felipe, diante desta fragilidade do Ministério da Educação com o Vélez, aqui em Brasília foram criados vários grupos de pressão tentando ocupar exatamente este espaço. Isso acabou prejudicando um pouco exatamente a agilização do governo em encontrar um novo nome. Queriam empurrar para o presidente o senador Isalci, do PSDB daqui do Distrito Federal, que em um determinado momento recebeu o apoio até do setor evangélico, né? Mas aí houve um freio ali e o presidente não saiu consultando muita gente, muito político, muita gente, para decidir por uma saída interna, né? O Weintraub está com o presidente desde a formulação do programa de governo, chegou com a equipe do atual ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, se integrou muito bem, se deu muito bem, inclusive com o Olavo Carvalho, e em seguida ele participou da transição. Se deu tão bem que foi para o Palácio do Planalto. Ele é bem articulado e isso agrada muito ao presidente Jair Bolsonaro. Então, foi uma substituição à altura e não precisa exatamente ser um educador para ficar no Ministério da Educação. O grande desafio dele, primeiro, será formar a equipe. E o presidente disse aí, com muita clareza, nessa entrevista, de que dá a carta branca a todos os ministros até que prove o contrário. Ou seja, quem dá a carta branca exige responsabilidade, ele está certo. Se somaram alguns fatores, né, Zé Maria? O Vélez havia dado declarações estabanadas que renderam polêmicas e ele não fez uma escolha de uma equipe que estava sendo funcional e ele mesmo estava promovendo ali um remanejamento de cargos, só que já se passaram 3 meses, a educação é um ministério de muita atenção de toda a sociedade, porque se cobra muito que a educação melhore no Brasil. A gente teve a impressão de que o Vélez queria muito se manter no cargo, quer dizer, queria ter uma segunda chance de formar uma equipe, mas a cobrança em cima dele estava sendo muito grande. Ele havia tomado algumas decisões unilaterais dentro do ministério, havia se formado várias alas divergentes, teve gente que saiu e reclamou na rede social, teve gente que ficou na geladeira e não sabia exatamente para onde ia. Tudo isso foi aumentando o desgaste em relação a ele. O presidente acabou atendendo a pressão para demiti-lo, anunciando previamente que hoje seria o dia do fico ou não, e hoje acabou, como todo mundo esperava, demitindo o Vélez, que teve até o constrangimento de participar de um evento na sexta-feira, depois que o presidente Bolsonaro havia pré-anunciado a sua demissão para segunda-feira. A gente mostrou aqui na Jovem Pan a cena dos repórteres indo atrás do Vélez e ele constrangido em comentar a declaração do presidente. Então agora houve essa mudança, vamos, como brasileiro, torcer para que a educação melhore,
melhore, para que o sistema de ensino tenha aí uma nova frente de iniciativas que sejam favoráveis a que haja mais alfabetização, uma melhor educação primária, uma melhor educação fundamental, que as universidades sejam melhores. E o próprio Jair Bolsonaro citou ali na entrevista alguns problemas que ele enxerga da educação, falou exatamente da alfabetização, mas falou também da doutrinação ideológica, que ele apontou muito durante a campanha, mas deu carta branca para esse ministro, o novo ministro anunciado, dizendo que fez isso com todos. E aliás, até aproveitando que eu estou falando sobre isso, eu ia deixar esse assunto para depois, mas teve um momento ali da entrevista que remete a vários comentários que a gente já havia feito aqui em Os Pingos nos Is, até durante a corrida eleitoral, que o Bolsonaro soltou uma frase, e essa é uma frase que eu considero boa, que ele fala assim: eu quero ministro, pelo menos na retórica, é óbvio que todos podem ter discordâncias em relação à prática, porque havia muita crítica a vários ministros nomeados pelo Bolsonaro, mas teve um momento, Zé Maria, que o Bolsonaro falou: eu quero ministro mais inteligente que eu. Aí ele até brincou, alguns dizem que não é tão difícil, não tem problema nenhum, a ironia e tal. Ele minimizou quem ironiza a inteligência dele, do próprio Bolsonaro. Depois ele repetiu: eu quero ministro mais competente que eu. E a gente, Zé, sempre defendeu durante a campanha que todos os candidatos, de fato, para formar uma equipe, se preocupassem em escolher pessoas qualificadas para os cargos, muitas vezes mais qualificadas do que elas próprias seriam para ocupar esses cargos. Quer dizer, a formação de uma equipe qualificada é fundamental para que haja um bom governo, né, Zé? Foi um ato de coragem do então candidato Jair Bolsonaro, né, antecipar alguns nomes, como nós comentamos aqui, né, para o seu ministério. Isso é um ato de coerência e de coragem, sim. E o Augusto soube extrair muito bem do presidente, porque é a primeira vez, não havia essa cultura de escolher um ministro por seus méritos ou até pelas ideias que o novo governo, né, gostaria de serem implementadas. E sim por pressão política. Vinha o MDB: eu quero o Ministério da Educação, pronto. Ninguém tirava aquilo da cabeça. Aí ficava o presidente nomeando o ministro da Educação, o ministro da Justiça, de acordo com os pedidos dos partidos políticos. E aí não, desta vez, pela primeira vez na história recente do Brasil, o presidente da República teve uma liberdade total. Felipe, se eu conheço o presidente Jair Bolsonaro, eu posso te adiantar que a primeira grande preocupação dele, a recomendação, é não deixar que nada sobre Paulo Freire possa ter prioridade no Ministério da Educação. Esta foi a primeira recomendação quando nós falamos com ele antes de nomear o ministro Vélez, né? E agora também da mesma forma. O novo ministro é um gestor, né? É um gestor, e isso é muito importante para o presidente Jair Bolsonaro. Ele, na verdade, quando diz isso, ele quer dizer o seguinte, que ele não está extasiado em chegar à presidência da República e ele não se sente embevecido, louco porque chegou na presidência. Ele está dizendo que continua o mesmo Jair Bolsonaro. Essa resposta foi exatamente sobre o ministro Sérgio Moro, conhecido nacionalmente, um nome fortíssimo. Se tivesse saído para se candidatar a qualquer cargo, poderia ser eleito tranquilamente, né? E aí a história que falaram de se o Moro não faria sombra a ele, e ele respondeu muito bem que gostaria de ter todos os ministros mais inteligentes do que ele. E mais, diz que incentiva e acha muito legal que os ministros saiam do governo para se candidatar à presidência da República a partir da próxima eleição. Agora, o Bolsonaro também falou da administração que o filho dele, Carlos Bolsonaro, fala das redes sociais. Nesse momento, ele declarou que poderia nomear o filho e vereador pelo PSL no Rio de Janeiro, Carlos, como ministro de seu governo, justamente por essa gerência das contas desde a campanha eleitoral. E emendou o seguinte: foi ele que me colocou aqui, quer dizer, atribuindo boa parte, se não todo o mérito da campanha eleitoral à força das redes sociais administradas pelo Carlos Bolsonaro. Então, abro aspas aqui para a declaração do Jair durante a entrevista ao Augusto Nunes: as redes sociais não me tomam mais do que 30 minutos do meu dia. Quem me ajuda nessa coordenação é o Carlos Bolsonaro. Até por isso, as pessoas querem afastá-lo de mim. Falam que ele me atrapalha. Atrapalha em quê? No meu entender, eu acho até que ele deveria ter um cargo de ministro.
ministro, foi ele que me botou aqui. Então, essa foi a declaração do Bolsonaro, mas, obviamente, em seguida ele negou que o filho esteja buscando a posição no primeiro escalão do Planalto. Abro aspas de novo. Ele não está pleiteando um cargo, eu até poderia colocá-lo, mas ele não está pleiteando isso daí. Fecho aspas. E o Augusto Nunes questionou sobre o eventual arrependimento em relação a alguma postagem que provocou polêmica nas redes sociais, sobretudo em seu perfil do Twitter. E aí o Bolsonaro minimizou. Acontece, né, se referindo a eventuais erros, né? Mas está feito, está feito. Essa foi a declaração do Bolsonaro, principalmente quando o Augusto citou ali o caso do Golden Shower, né, que durante o carnaval o Bolsonaro publicou a imagem mostrando um homem urinando no meio de um bloco de rua em São Paulo na cabeça de outro, e isso rendeu duras críticas. Então, Zé Maria, ele tem uma postura de fato defensiva em relação aos filhos, ao mesmo tempo que ele não deixa de reconhecer de uma maneira genérica que algo foi feito errado, houve algum excesso em algum lugar. Ele não entra exatamente no ponto, qual foi o tweet excessivo, e ele não dá essa manchete de que está arrependido de qualquer coisa. Ele fala, não, arrependimento não se fala e tal, o que está feito, a gente vai aperfeiçoando, vai ajustando, vai melhorando. Essa é a postura do Bolsonaro. O que você acha, Zé Maria? E foi a primeira vez em que ele foi claramente defensor do Carlos Bolsonaro. Quem tinha alguma dúvida ou pensava que ele iria deixar o filho de lado se enganou. O presidente foi muito claro mesmo de que o Carlos Bolsonaro continua participando, inclusive das ações da internet e sendo uma espécie de conselheiro do governo quando se trata de comunicação na internet. E ele, o presidente, tem toda a razão, Felipe, porque veja bem, no debate lá da TV Globo, ele conseguiu, através de um debate paralelo, né, aumentar muito a audiência no debate dele e reduzir a audiência na televisão. Então ele está demonstrando de que realmente é muito importante a participação nas mídias sociais. Mas da mesma forma, ele confirma que os veículos tradicionais têm também a sua importância. Tanto é assim que ele se queixa ali de que vários pontos positivos do governo, ações positivas, não saem nos veículos tradicionais e que ele precisa, portanto, das mídias sociais. Eu achei o momento em que o presidente Jair Bolsonaro se expressou de uma maneira muito clara que não vai mudar o relacionamento com os filhos e muito menos com o Carlos Bolsonaro. Quem apostou nisso, perdeu. As pessoas às vezes falam em se afastar dos filhos, que é até muitas vezes uma força de expressão, uma maneira de falar. É claro que o pai não vai se afastar dos filhos, até pelo relacionamento público que eles têm. A questão é se eles vão continuar alimentando certas polêmicas que muitos críticos consideram desnecessárias nas redes sociais. E pelo menos até o Carlos Bolsonaro já admitiu que se excedeu também genericamente, não cita qual questão. E o Bolsonaro agora fala, tá feito, a gente vai aperfeiçoando, vai ajustando. Então se espera de fato que não se alimente polêmicas desnecessárias e que se toque a propaganda daquilo que é necessário para o governo, que é a necessidade, a importância, a urgência da reforma da Previdência. Isso nesse momento é fundamental, melhorar a comunicação nesse aspecto, e o Bolsonaro, como a gente vai comentar no próximo bloco, já começou a se reunir também com os líderes partidários. Então ele citou o mérito do Carlos Bolsonaro dando força à candidatura dele em 2018, agora a campanha de fato acabou e agora também é preciso ter uma comunicação voltada para o sucesso do seu governo. Mas, meu compadre José Maria Trindade, vamos tocar aqui outro assunto da entrevista do Jair Bolsonaro ao Augusto Nunes. Ele declarou, o presidente da República, que poderia assinar uma proposta de proibir a reeleição caso o Congresso aprovasse uma reforma política com diminuição do legislativo. Abro aspas aqui para o presidente. A minha reforma política só teria validade se cortasse na própria carne, se nessa proposta de reforma para diminuir um pouquinho o tamanho das casas legislativas no Brasil também custar uma possível reeleição, eu topo assinar isso aí. Fecho aspas. O Bolsonaro chegou a dizer que há uma pressão para que ele dispute a continuidade do cargo em 2022. O presidente, no entanto, chamou o uso da reeleição de desgraça, mantendo a mesma posição da campanha eleitoral que o conduziu à presidência. Abro aspas. O prefeito, o governador e até
o presidente se endividam, fazem barbaridade, dão cambalhotas e fazem acordos com quem não interessa. Tudo para conseguir acordo político. A reeleição é péssima para o Brasil. José Maria Trindade, você que é testemunha ocular da história no Congresso Nacional e viu a reeleição ser aprovada, o que você acha desse posicionamento do atual presidente? Não tem a menor chance. O presidente foi muito coerente, é a proposta que ele traz desde a campanha eleitoral, né? Ele criticou muito a reeleição, mas nós estamos acostumados aí a presidentes que criticam a reeleição e governadores e prefeitos, né? Criticam a reeleição antes da eleição e depois se apaixonam por ela. O presidente Jair Bolsonaro, pela primeira vez, admite ali a possibilidade de se candidatar à reeleição, dependendo, disse ele ali naturalmente, né, de como estará o governo, se houver mesmo uma tendência de continuidade de projetos. E ele respondeu uma dúvida muito importante sobre o tamanho do mandato. E aí ele diz, depende do que se quer, do projeto, porque há projetos que você pode resolver em meses, alguns em um ano. Um projeto de educação, por exemplo, leva décadas, e ele tem razão, é exatamente isso, né? Só que ele foi muito firme, que admite topa fazer uma reforma política, acabando com a reeleição em todos os níveis e diminuindo o tamanho da Câmara e do Senado Federal. Isso é uma proposta muito boa. Nós hoje estamos gastando, quando eu digo nós, é porque nós pagamos, né? Mais de 12 bilhões de reais por ano com o Congresso Nacional. Está grande demais. E não é só gasto, não. 85% desse gasto aí são salários de ativos e inativos desse pessoal aí privilegiado. Não é só gasto, não. É que torna tudo muito difícil. É muito difícil discutir um projeto de lei com 513 deputados, depois de novo com 81 senadores. Então tem que diminuir mesmo, o presidente tem razão. Agora, ele condiciona ali o apoio ao fim da reeleição, né? Exatamente ao fim também de privilégios no Congresso e principalmente a redução. Felipe, eu temo que constitucionalmente, mesmo se houver a aprovação de uma emenda com o fim da reeleição, o presidente Jair Bolsonaro poderá se candidatar, porque eu entendo que quando ele foi eleito na condição de legalmente poder se candidatar de novo, né? Exatamente, Zé Maria. Agora, falando sobre o ponto que eu toquei no bloco anterior, do Bolsonaro ter de se preocupar com a aprovação da reforma da Previdência e estar recebendo dirigentes partidários, ele vai dar continuidade a essa agenda ao longo dessa semana de encontros com dirigentes partidários para debater a reforma da Previdência. E vai receber no Palácio do Planalto o Paulinho da Força, que é presidente do Solidariedade, e o presidente de outros partidos, como o próprio PSL, o PR, o PROS e o Avante. E ele falou na entrevista, Zé, o seguinte, que ele tem recebido parlamentares lá, né, ele falou aqui, na medida do possível, mas que são 594 no total, né? Aí ele estava fazendo, obviamente, uma soma dos 513 deputados com os 81 senadores e dizendo aquilo que ele já tinha alegado antes numa outra entrevista, que ele não tem tempo para atender todo mundo, então está recebendo os líderes, os presidentes. Aí ele falou que a grande maioria, foi o que saiu da boca dele, né? Que a grande maioria não trata de cargo. Eu não sei se ele quis dizer que ninguém trata de cargo ou se ele quis dizer que é a grande maioria, porque eu fiquei curioso, Zé, se é a grande maioria, então tem alguma minoria tá tratando de cargo, hein? Mas ele falou, o pessoal vem bater um papo, trocar uma ideia. Como é que tá rolando esses encontros aí em Brasília? E o interessante é que se achava que ele gravava, muita gente desconfiava que ele estava gravando, né, os encontros. Aí agora ele revela, uma profissional está anotando todos os assuntos que são tratados em reuniões no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro adota como um método de trabalho de ter sempre também testemunhas. Então ninguém pode sair do Palácio do Planalto dizendo que se falou uma coisa e que não foi tratado lá, porque tudo está registrado, inclusive com testemunhas. Ele tem sido muito cuidadoso nisso. E ele disse que se alguém reclamar, ele pede a profissional para não escrever ou até sair da sala, né? Mas já se sabe que isso não é bem-vindo no Palácio do Planalto.
E isso tem acontecido nos encontros dele, do presidente, com os representantes dos partidos políticos. Então, numa reunião aberta assim, Felipe, é quase impossível alguém fazer uma proposta não republicana, a famosa proposta indecente ao presidente, né? Então, pode sugerir ali, presidente, eu tenho que atender as nomeações políticas e tal, mas nunca chega formalmente, como antigamente, presidente, nós queremos isso ou nós não te apoiaremos. A conversa era muito nua e crua, né? E agora não, colocou um jeito de governar que não depende. E achei muito bom, Felipe, principalmente quando ele define ali que ele deu ao Congresso Nacional um poder especial e a liberdade. E agora os deputados e senadores terão a liberdade para votar projetos, mudar a Previdência e também terão a responsabilidade por este posicionamento. Veja bem, isso é muito importante. É quando ele diz que não pode ir também numa defesa muito forte da Previdência, porque estaria se intrometendo no poder do Congresso Nacional. E é verdade. Se ele, como presidente da República, fosse arrogante, defendesse a ferro e fogo o projeto, poderia provocar até divergências ali. Peraí, quem define isso é o Congresso Nacional. Então, o presidente foi muito aberto em dizer que está, sim, registrando tudo. E, olha, isso pode virar no futuro um livro, né? Sobre os caminhos do presidente no Palácio. Exatamente. Se tem alguma minoria que está pedindo cargo, eu espero que esteja tudo isso muito bem registrado nessa ata que vai virar livro aí, e o Zé Maria vai dar aí as notícias em primeira mão sobre esse livro. E falando em Congresso Nacional, Zé, ele comentou um episódio que a gente comentou exaustivamente aqui na semana passada em Os Pingos nos Is, inclusive com a entrevista do líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, o Major Vitor Hugo, que a gente questionou o líder por que havia sido permitida a oposição ocupar as cadeiras da frente durante a audiência com Paulo Guedes na CCJ e ainda ocupar a ordem dos oradores de tal forma que o Paulo Guedes fosse bombardeado durante 3 horas com aquelas acusações da oposição, principalmente PT, PSL e PCdoB, sem que aliados do governo Bolsonaro pudessem fazer contrapontos, pudessem defender a reforma da Previdência. E aí o Bolsonaro, nessa entrevista ao Augusto Nunes, aqui à Jovem Pan, falou que faltou ao líder, obviamente ele estava se referindo ao deputado Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara, faltou ao líder levar o pessoal para lá. Quer dizer, o pessoal são os aliados do governo. Aí ele comentou, em geral, assim, que falta pela inexperiência de muitos até argumentos para debater. Então, Bolsonaro aí reconhecendo que a turma dele ainda está tateando no Congresso Nacional, assim como alguns ministros, segundo ele próprio. Mas ele não deixou de descascar aquela oposição que com a qual ele bateu de frente nas últimas décadas, principalmente nos últimos anos e principalmente na corrida eleitoral. O PT, PCdoB e PSOL não querem resolver nada, disse o Bolsonaro, só querem bagunçar o coreto. Então, essa análise do Bolsonaro sobre esse episódio está correta, né, Zé? Porque a gente comentou aqui, de fato, faltou ao líder levar o pessoal para lá e faltou ao pessoal também chamar o líder e falar como é que a gente vai fazer. O Paulo Guedes vai lá, precisamos dar um jeito de que a oposição não tenha esse destaque todo. E o Bolsonaro falou aí o que é apenas o senso comum que ficou depois desse episódio. E a gente viu o nível de xingamento e o Bolsonaro repetiu ali a palavra usada pelo Zeca Dirceu, filho do mensaleiro petista José Dirceu, tchutchuca, para se referir ao Paulo Guedes, o que irritou o ministro. Ele acabou respondendo que tchutchuca é a mãe, é a avó, em vez de dizer que José Dirceu é o pai, que talvez fosse ainda fosse melhor, né? Uma resposta mais eficiente. Diga aí, Zé Maria. Ele disse que virou uma rinha, né? Uma briga de galo. Exatamente. Felipe, o presidente Jair Bolsonaro é um dos entrevistados mais transparentes que eu já tive a oportunidade de conversar na minha vida profissional. Ele fala abertamente. Esta fala dele mostra ou ele não entendeu, e dificilmente ele não teria entendido, né? Ou o Congresso Nacional está errado ao dizer que esta falha do PSL foi programada e de que havia entre os líderes ali governistas, entre os governistas, né, uma tentativa de passar o recado ao presidente Jair Bolsonaro de que realmente sem o apoio dos partidos governistas ali, dos líderes governistas, tudo se transforma em dificuldade.
né? E ele não entendeu essa mensagem de que se tratava de um recado ou de um trabalho ali do seu próprio, dos aliados, né? Dos deputados aliados, para mostrar dificuldades para vender facilidades, né? Ele não entendeu assim. Eu te garanto, se ele tivesse entendido, ele falaria. Ele é transparente. Então ele achou que foi mesmo uma certa displicência. Mas olha, Felipe, para um partido que disse que ia marcar mulher a mulher, a Gleisi, a Érica Cocai e vários outros parlamentares, e deixá-los ficar na frente ali, no gargarejo, né? Ali na frente, falando o tempo inteiro, foi além de inocência, né? Parece um pouco mesmo de dificuldade de entendimento de como funciona o Congresso Nacional. É isso aí, Zé Maria. Eu vou fazer aqui alguns registros de outras declarações que o Bolsonaro deu nessa entrevista de hoje. Ele falou contra essa política de supostos direitos humanos que ele sempre criticou e defendeu mais uma vez a flexibilização da posse de armas, principalmente, e teve determinado momento que ele falou ali que quando invadem a sua casa para cometer crimes, para matar, para roubar, para estuprar e tal, você vai poder reagir com... Aí ele falou exatamente assim, você vai poder reagir com 10, 15, 20 ou 30 tiros e ponto final. Então, Bolsonaro, de fato, defende essa que ele considera a legítima defesa com uma arma de fogo em casa quando o domicílio é invadido para o cometimento de crimes, que o cidadão comum tenha esse direito à legítima defesa. Ele também falou da situação da Venezuela, afirmou que a questão está sendo capitaneada pelos Estados Unidos e que todas as possibilidades de tratar do país vizinho estão sendo consideradas, inclusive uma intervenção no exército local. Aspas, o que não pode é continuar como está. A nossa intenção e a dos americanos é que haja uma fissura no exército, porque é ele que ainda sustenta o Maduro. São as Forças Armadas que decidem se um país vive em democracia ou em ditadura. Fecho aspas. Essa última frase ele disse numa outra formulação recentemente, gerou uma polêmica, mas o Bolsonaro mantém aí a mesma linha e, como a gente comentou aqui várias vezes no programa, os Estados Unidos têm uma posição de deixar todas as cartas em cima da mesa, quer dizer, não fala diretamente que vai haver uma intervenção militar, simplesmente coloca todas as possibilidades em pauta, em discussão, mostrando que existe a possibilidade de uma intervenção militar se o nível de atrocidades aumentar demais. O que eu considero, inclusive, comentei aqui em Os Pingos nos Is, uma retórica prudente, porque talvez pelo temor de que haja de fato uma reação internacional militar muito forte, o Juan Guaidó não foi preso pelo ditador Nicolás Maduro. Então, acho que o Maduro teme, sim, até certo ponto, uma intervenção internacional, e é bom que isso seja feito seja colocado como possibilidade por um país que tenha uma força bélica como os Estados Unidos, que poderia cumprir a palavra em caso de extrema necessidade. Não é a posição exatamente do Brasil, que descarta a hipótese de intervenção militar. Obviamente tem uma ou outra declaração que acaba chegando perto disso, mas principalmente o vice-presidente Hamilton Mourão tem tido essa postura de descartar essa possibilidade e pregar a diplomacia por meios políticos, financeiros, do diálogo também com a oposição e até com a ditadura venezuelana. O que você achou dessa parte, Zé Maria? Eu achei uma parte onde o presidente explicou muito bem sobre essa possibilidade real. Nunca ele falou de forma tão clara. Ele falou para consultar o Conselho da República e consultar o Congresso Nacional, né? São casos de decretação de guerra. E falou também sobre uma situação real de deixar a Venezuela se fortalecer a ponto de virar uma nova Cuba ou uma nova Coreia do Norte aqui, nosso vizinho, né? Aqui do lado. Seria muito problemático. Lembrando, nós já falamos mais de uma vez aqui, de que a Venezuela, nos bons tempos do petróleo caro, né, se armou. A Venezuela está muito armada, tem caças modernos, tem carro de combate moderno, né? E aí ele citou até estratégia, seria uma estratégia de guerrilha, usando exatamente a topografia, ou seja, o terreno da Venezuela. Ele deixou muito claro que isso não está descartado, e é a primeira vez que ele fala exatamente sobre esse assunto. Felipe, existem outros assuntos interessantes que eu gostaria de falar aqui, né, sobre essa entrevista. A primeira é que ele foi claro sobre a Lei Rouanet, né?
Exatamente, era o ponto que eu ia tocar agora, mas pode falar, Zé. Colocar um limite de 1 milhão, um projeto de R$1 milhão, e é novidade, ainda isso não está decidido oficialmente, mas ele antecipou aqui que vai colocar um limite de R$1 milhão nos projetos da Lei Rouanet. Eu achei isso muito interessante e acaba de vez com esses projetos milionários de verbas públicas, né? Exatamente, esse benefício que, só para explicar para quem ainda não conhece, né, aquele que aceita renúncias fiscais de empresas que queiram patrocinar projetos artísticos, foi alvo do Bolsonaro durante toda a campanha de 2018. A declaração dele na entrevista aqui à Jovem Pan foi a seguinte: nós estamos botando uma trava na Lei Rouanet. Antes o teto de concessão era de R$60 milhões, agora vai ser de R$1 milhão, e já tem gente reclamando, querendo privilégio. Dá R$1 milhão na minha mão que eu faço um milagre. Fecha aspas. Aí foi o que brincou o Bolsonaro. No final, a gente de fato criticou mais até do que a existência da Lei Rouanet, o uso que foi feito dela durante os governos petistas, aquele negócio de ficar dando dinheiro para os amigos, os artistas aliados que pensam da mesma forma e que estavam tendo esse privilégio, e um dinheiro muito alto às vezes para artistas que poderiam colocar o bloco na rua, vamos dizer assim, para usar a expressão carnavalesca, sem a necessidade desse dinheiro de renúncia fiscal, que é um dinheiro que no fim das contas poderia estar sendo usado pelo governo para outras coisas, para educação, saúde e segurança pública. Certo, Zé Maria? Vou chamar os comerciais, diga aí. Rapidinho, só para dizer o seguinte: o milagre dele com menos de $1 milhão foi a eleição, né? E outro ponto importante, a lei que ele citou foi aprovada no parlamento da Itália, permitindo, né, que a pessoa se defenda na sua propriedade, podendo atirar quantas vezes quiser, quem até desarmado invadir a sua residência ou, enfim, a sua fazenda.